Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, pessoal, eu estou fazendo um teste aqui com relação aos nossos estudos das quartas-feiras, que a gente não sabe até quando que vai essa coisa do coronavírus, quanto tempo a gente vai ficar afastado. E eu gostaria, né, de sugerir que a gente criasse um espaço pequeno, né, que gravando uns vídeos para a gente poder, né, não perder aquele contato que a gente tem, né, com relação à doutrina espírita, os nossos estudos, para a gente ir mantendo assim não deixar que isso alongue muito, né? Na verdade, a sugestão que eu estou dando é uma forma da gente continuar, né, as atividades que a gente tinha, pelo menos as atividades da quarta-feira, que é o estudo, para a gente ir tentando adequar a nossa situação à realidade nova que está, com certeza, está aparecendo aí. Tomara que seja uma coisa passageira, que não demore muito mais tempo. Então, assim, a sugestão que eu dou, que eu estou apresentando, né, se vocês quiserem, e o Ricardo, ou vocês aí também, é que a gente vai criando temas, vocês sugiram temas, e a gente vai, dentro da nossa possibilidade aqui, estudando e colocando alguma coisa, como uns vídeos pequenininhos para não ficar cansativo, né? Mas o objetivo principal aqui seria esse, de a gente manter aquela situação do estudo da quarta-feira. Eu estava lendo o Evangelho um dia desses e me veio à mente aquela enquadrar, né, dentro do tema que está ocorrendo, a coisa do joio e do trigo que eu estava vendo. O que é o joio do trigo? O trigo, a gente sabe o que é, né? E o joio é um vegetal semelhante. Então o Evangelho solicita o quê? Separar o joio do trigo, né? E talvez esse momento que estamos reclusos em casa, que estamos cada um, né, meio fora das atividades normais, e quem não está fora das atividades normais, pelo menos, né, tá um pouco tolhido, né, de sair de casa, de fazer as atividades normais, das diversões, né, das saídas, enfim, de uma forma ou de outra, nós temos ou totalmente ou em parte a nossa vida um pouco cerceada, né, pela situação que o planeta vive. Então, eu gostaria da gente tirar um pouco do nosso tempo, desse tempo que a gente tem, né, de reclusão, para a gente analisar essa parte do joio e do trigo. Porque na acepção da letra lá do Evangelho, é tirar de nós as coisas ruins, as coisas negativas, separar, né, o bom do ruim, né, trazendo isso para a nossa realidade, talvez esse seja um momento de reflexão, para que a gente tire de nós as coisas negativas, né? Porque no planeta de provas e expiações, eles vêm falando já há algum tempo do mundo de prova, das provas e expiações, da transição planetária, né? Talvez esse seja um momento, né? Seja uma parte, esse momento que o planeta passa, seja um momento, né? Uma parte dessa transição. O que é transição? É mudança, é transformação. E não é o planeta em si que vai mudar. Pode até que mude geologicamente, fisicamente o planeta. Mas a verdadeira transformação que eu acredito seja a transformação interna de cada um, né? Talvez a doença, o vírus, o momento pelo qual o planeta esteja passando, seja justamente isso, o momento de a gente mudar, interiorizar, trazer para dentro de nós essas dificuldades, as dificuldades de transformação moral que a gente tenha, para que a gente provoque em nós as mudanças, né? Porque, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, a gente só muda na dificuldade.
Então, é preciso que a gente observe esse momento de dificuldade que a gente está passando para ver em nós o que precisa ser mudado. Trazer para nós os ensinamentos do Evangelho, para a gente alterar em nós alguma coisa que precisa ser alterado, né? Então, se cada um de nós pensássemos assim, ou eu tentasse pelo menos pensar assim, porque não adianta a gente ficar preso ao Evangelho, preso à religião, preso a conceitos, se aquilo não mudar a gente, se a gente não provocar as mudanças em nós. É nisso que eu acredito, né? E é nisso que eu penso e peço a vocês que reflitam, né? Essa mudança interior que cada um precisa. Talvez Deus, na sua misericórdia, tenha tentado nos convidar com essa paralisação, né? Para alguns não tão paralisação, porque tem uns que ainda estão em atividades, mas de uma forma ou de outra a gente foi tirado de alguma atividade que a gente possa ter lá fora. Talvez Deus tenha tentado nos mostrar um momento de reflexão, de mudança, de alteração. Porque quer queiramos, quer não, depois que isso tudo passar, nada será igual, né? Nada será igual. Vai haver mudanças grandes ou pequenas, mas não seremos mais os mesmos a partir daí. Então, que sejamos melhores, que alteremos em nós o que precisa ser alterado. É nisso que eu penso. Pensemos com relação à religião. As religiões não serão mais as mesmas. Agora sim que vai ser o momento da gente ver o trabalhador compromissado com a religião. O trabalhador que realmente quer ser trabalhador. No nosso caso, isso eu estou falando de todas as religiões, mas no nosso caso em específico, do Espiritismo, aí sim é que nós vamos ver o trabalhador comprometido com a doutrina, com a casa espírita e consigo mesmo. Porque como nos ensina, né, a religião, o Espiritismo, a boa religião é aquela que tem a capacidade de nos transformar, de nos fazer mudar, de alterar alguma coisa em nós. E não há momento mais propício para isso do que esse pelo qual estamos passando agora. Então, cada um de nós temos que aproveitar isso. Cada um de nós temos que colocar todos esses anos de espiritismo, de ensinamento doutrinário, dentro da nossa realidade. E a mudança começa dentro de cada um de nós, não é isso? Cada um de nós tem que alterar em si aquilo que acha que precisa ser mudado. Porque senão a coisa vai tomando uma proporção que foge da nossa realidade. E é bem verdade que a doutrina nos ensina, quem não provocar essas mudanças, né, evangélicas, dentro dos preceitos evangélicos, não terá espaço na nova psicosfera que a Terra vai criar, que vai adquirir. Então, é uma forma, talvez, isso, de nos forçar a mudança, de alterar, de que possamos provocar essas alterações em nós. Nós já temos noção do Espiritismo, já temos noção da doutrina, já temos noção de comportamento, já sabemos onde e quando devemos alterar, né? Em nós, o que está em nós em desacordo com o Evangelho precisa ser alterado. Aí sim eu acredito que seja aquela separação do joio e do trigo, dentro, interno de nós, né? Provocarmos em nós essas mudanças necessárias. Porque o planeta vai estar no estágio futuramente, né? Que não vai estar compatível mais com atitudes, pensamentos, né? Que talvez hoje estejamos praticando. O planeta vai ficar depurado um pouco mais. E essa depuração, com certeza, tem que partir de dentro de nós. É as mudanças que nós temos que fazer necessárias em nós, né? E a gente sabe o que deve ser mudado. Não precisa que ninguém nos fale. O grande problema disso é o orgulho, a impaciência, a intolerância, né? E muitos outros, né, calinhos da alma que a gente tem, que a gente sabe
que precisa ser mudado e que muitos de nós resistem em não querer mudar, por conta talvez do orgulho. Então, a gente tem que refletir o seguinte: talvez esteja aí o momento, seja esse o momento, né, crucial para nós promovermos essas mudanças, né? Porque se hoje sofremos, né, dessa forma, quem não enquadrar na nova realidade do planeta vai passar por mais dificuldades ainda. Então, vamos entender essa fase que o planeta passa, essa pandemia, como um convite para reflexão, para mudança, para alteração em nós de algo que estejamos, que temos certeza em nós que está errado. Que falta um pouco de força de vontade, um pouco de humildade para que a gente mude, para que a gente transforme, né? Agora sim é a hora de a gente ver quem é quem, né? Seria o joio do trigo. Muitos nas religiões não voltarão mais, né? Não entenderão a religião mais como uma coisa necessária. Isso eu estou falando de todas, né? Porque esse espaço longe do templo, longe do estudo, longe dos trabalhos, vai nos deixando assim meio relaxados. E aquelas pessoas que não são realmente compromissadas com as religiões, com os trabalhos, de todos os casos, de todas as religiões que eu falo, e no nosso caso específico, né, não voltarão mais, não estarão mais comprometidos com a religião, né? Porque aquele que vai na religião por obrigação, por imposição, ou por achar que é pecado não ir, né? Esse vai deixar de ir. Agora, aquele que procura a religião como aquela coisa que vai fazer a transformação, né, de dentro para fora, esse sim, esse vai continuar. E os poucos serão. Porque o que significa essa coisa do joio e do trigo? É a gente tirar de nós as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas perniciosas que atingem a nossa alma, o nosso espírito, né? O que atrapalha o nosso progresso espiritual. E muitos de nós não quer, não pode, né, dentro da possibilidade dele, e às vezes nem se interessa com isso. Então, por isso, poucos serão assim os que estarão propensos a enfrentar a nova realidade, que com certeza, a partir daqui, vai apertando um pouco mais. Talvez, né, a gente tenha ouvido esses médiuns, essas pessoas tipo de Valdo e outros, falarem que o aperto está apenas começando. Então, quem não estiver preparado vai ter muita dificuldade, né? Então, talvez seja esse momento de reflexão, né? Que quanto mais leve espiritualmente nós tivermos, mais condição de enfrentar essas dificuldades nós teremos. Por quê? Porque nós vamos tirar o peso da inveja, do ciúme, da arrogância, do orgulho, né? Tudo isso que a gente sabe que dificulta o espírito progredir. Então, esse momento, pessoal, né, dentro da reflexão que eu faço, seja um momento de mudança, de começar essas alterações para quem ainda não começou e dar uma turbinada para quem já está, né, no andamento desse processo, né? Então, assim, eu vou encerrar por aqui, né, porque já está ficando meio longo, já está chegando a 15 minutos, que a gente, a partir de agora, comece, né, pelo menos até essa coisa tomar um fim, né, esse negócio da paralisação aí, que a gente comece a ter, né, um estudo mais frequente nessa possibilidade que a tecnologia nos dá, só para a gente não fugir da nossa temática, do nosso interesse de crescimento de estudo. Mas eu gostaria que vocês lessem essa parte do joio e do trigo, né, o que dentro da teoria a gente pode colocar em prática. Porque essa parábola, essa passagem é justamente isso. Está na hora da gente tirar de nós as coisas ruins e ir implantando, incrementando as coisas boas que o Evangelho nos faz. É isso que vai nos fazer transformar.
Agora, ficar indo, lendo, estudando, indo nos templos, só na teoria, sem colocar em prática, aí, né, de nada adiantará. Então, precisa que a gente, né, comece ou continue a provocar essas transformações necessárias, se é que queremos evoluir como espírito. Então, assim, é difícil, eu sei. Todos nós temos dificuldades de aceitar e adaptar isso. Mas não tem outra forma. A evolução espiritual, a transformação só será feita quando a gente começar a tirar de nós as coisas negativas, não é? E quando isso acontecer, a gente vai ficar um pouco independente, não precisando muito do mentor, do orientador espiritual para resolver os nossos problemas. Nós, por nós mesmos, iremos resolver, né? A evolução só vai atingir, chegar ao ápice dela, quando nós, por nós mesmos, conseguirmos transformar em nós, mudar em nós o que é preciso, sem a dependência da casa espírita, do templo religioso, do pastor, do padre, do orientador da casa espírita, do mentor, né? Porque assim nós estaremos dando mostras da nossa capacidade de entendimento, do nosso domínio sobre nós mesmos, né? Sem pedir socorro no primeiro desequilíbrio que tivermos, no primeiro embate que nós tivermos com o nosso obsessor, com as energias que nos desequilibram. Então, é aí que a gente vai se auto-reconhecendo como dominadores das nossas más tendências, né? Das nossas dificuldades espirituais e morais. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês, né, que todos nós, né, batemos, né, a nossa atenção, direcionemos a nossa atenção para isso, para assim tirar de nós as dificuldades. É assim que eu entendo a parábola do joio e do trigo, separar o bom do ruim e que permaneça o bom em nós, que permaneça o que Deus e que Jesus, o Evangelho, nos ensina, que o Espiritismo tem nos ensinado nesse tempo todo que a gente tem estudado. Eu acho que esse é o momento dessas mudanças, né? De turbinar. Quem não começou, comece. Quem já começou, prossiga, leia, estude. Não vamos deixar tudo para a casa espírita, não. Na verdade, a casa espírita é uma hora por semana, talvez, ou mais, né? Ou suponho que seja 3 horas por semana, somando todos os trabalhos. Mas o resto é o dia a dia, né? 21 horas, ou 23 horas, ou 20 horas por semana, por dia, é nós conosco mesmo. É nesses momentos que a gente tem que colocar em prática. É isso que eu acredito. A transformação, o espiritismo, a casa espírita, o templo religioso, é uma escola onde a gente vai, busca conhecimento e no restante do dia é o momento de colocar em prática, tá bom? É nisso que eu acredito. Espero que tenha me feito entender, né? E que a partir de hoje a gente possa, né, colocar assim no nosso rol de atividade um estudozinho pequeno, né, que não fica cansativo, para que a gente não perca pelo menos aquela proximidade que a gente criou, tá bom? E eu espero, assim, se vocês aceitarem, o Ricardo também, claro, né, tem que ter a anuência da chefia aí, que todas as quartas eu gravo, ou vocês gravem também alguma coisa, né, pra gente debater. Não vai ser só eu, não. Se vocês quiserem, né, estou fazendo isso aqui como um pontapé inicial, mas que cada um possa, da seu modo, colocar um tema para a gente estudar, analisar e debater. Eu acho que é aí que está o grande X da questão do estudo. Então, tenha esse vídeo, que é essa primeira coisa aqui, como uma proposta, né? Que a gente possa, cada um de nós, a seu turno, colocar a sua ideia, seu pensamento e seu ensinamento para todos nós. Tenha um bom dia, que Deus nos proteja hoje, amanhã e sempre.